Bem-vindo à família CCI Portugal, eu sou o Fábio. E eu sou a Soraya e juntos somos os pastores da igreja. Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus. Mas nós também queremos ver-te. E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa igreja com @CCI Portugal, mais o hashtag CCI Online. Aproveita a mensagem. Aqueles que estão aí em casa, enquanto vão distribuindo a Santa Ceia, também se quiserem, obrigado. Nas vossas casas podem ir apanhar o pão, apanhar o vinho, para poderem partilhar connosco. No fim de contas, este é um simbolismo do qual o Senhor nos diz que devemos fazer. Devemos fazer porque o nosso coração tem a tendência de se esquecer com muita facilidade. E se há coisa que nós não nos podemos esquecer, é daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Podemos nos esquecer de muitas coisas, mas esquecer-nos do que Ele fez e do efeito que isso vai produzir nas nossas vidas não é aconselhável. Família, hoje encarregámos-nos de mandar uma nota para todos, para não se esquecerem das suas Bíblias, não se esquecerem dos seus cadernos e das suas canetas, porque vamos partilhar bastantes versículos. Bem-vindo à família CCI. Os quais também não nos podemos esquecer. E seria útil tomarem nota para poderem meditar também nas vossas casas sobre estes assuntos. Até porque creio que sobre este assunto muitos temos uma ideia equivocada por falta de conhecimento, por falta de leitura da palavra. Assim que, se te esqueceste, este também é um momento para arranjares forma de o fazer. Vamos a João 6. Já temos todos a Santa Ceia? O pão, o vinho? Boa. Então, como... É verdade. O meu filho diz que este vinho é bom. É delicioso. Bom, este sumo de uva não tem álcool, está bem? João 6, 53. É aqui que eu vou querer começar a partilhar convosco. 6,53. Estas são as palavras de Jesus Cristo. E para que entendam que isto é puramente um simbolismo, vamos ver o que é que Jesus diz. Jesus tinha falado com a multidão que Ele era o pão da vida. E aqui diz que era necessário comerem o seu pão, beberem o seu sangue. E obviamente que isto não é um sentido literal. Diz no versículo 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não beberem a carne, se não comerem o sangue, se não beberem o vinho, se não comerem a carne, não terão vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come o pão, que simboliza a carne de Cristo, e bebe o sangue, o vinho, que simboliza o novo pacto de Cristo, será ressuscitado no último dia. E é disto que eu vou falar esta manhã. Soraya, tira o Daniel dali, se favor. Vou falar sobre a ressurreição dos mortos, sobre o último dia, aquilo que foi anunciado por Jesus Cristo desde o início. E Ele aqui já o estava a fazer. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive
me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta de Jesus Cristo não é quem come este pão e quem bebe este vinho hoje aqui. Que por sinal o apóstolo Paulo nos adverte que não o façamos indignamente, pensando ou não pensando como convém naquilo que estamos a fazer. Este é o pão que desceu dos céus, que não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Este foi o corpo que foi moído na cruz por nós. E vou-vos convidar a que tomem o pão, que já foi previamente partido, com isto em mente, de que o Senhor quebrou todos os vasos sanguíneos para que pudesse sair todo o sangue no dia daquela cruz. E como lemos, é necessário beber também o sangue que é diferente do nosso, o sangue que é divino, o sangue que só tem os cromossomas da mulher e falta os cromossomas do Pai, que é o Pai Celestial. E diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26... Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E é o que acabamos de fazer esta manhã. A morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo, obviamente que está intrinsecamente ligada ao seu regresso. E vemos no partilhar do pão, no beber do vinho, Jesus Cristo disse, eu vos ressuscitarei no último dia. E Paulo disse, fazei isto para se lembrarem do que Ele fez e façam-no até que Ele venha. Isso significa que Ele vem. Portanto, família, as nossas crianças podem ir para as suas aulas. E vamos entrar no nosso tema desta manhã. E como já pré-anunciei, vamos falar sobre o dia em que o Senhor vem, a ressurreição dos mortos. Dia este que está anunciado sempre por Jesus Cristo. Não foi algo que Ele quisesse esconder dos seus, para os apanhar desprevenidos. Se nós vimos aqui que Ele diz que no último dia os ressuscitaria aqueles que tomavam a Santa Ceia juntos, aqueles que comiam o seu corpo, bebiam o seu sangue, ou seja, aceitavam por completo o seu sacrifício. Ele os ressuscitaria no último dia. E o Paulo diz que o devemos fazer até que Ele venha. Isso significa que todo o cristão ou cristã genuíno deve estar à espera. Caso contrário, se não está à espera, algo muito errado há no seu coração. Se não estamos à espera que Jesus Cristo venha, então como é que encaramos a Santa Ceia? Para que é que a tomamos? Ou como é que encaramos o Evangelho? Porque Ele sempre disse que voltaria por nós. Ou como é que encaramos, como a Soraya orava e bem esta manhã, a vida aqui no mundo? É que se não estamos à espera que Ele venha, é natural que queiramos as coisas que cá estão. Queiramos viver aqui. Queiramos ficar aqui. Aliás, se pudéssemos, até atrasaríamos o regresso do Senhor. Esta é uma primícia fundamental para a nossa fé. Crer que Jesus Cristo ressuscitou e vem por nós. E por isso estamos à espera. Não é uma opção. E é isto que eu vou tentar expor esta manhã.
Jesus não só morreu para tirar o pecado do mundo, mas morreu também para nos tirar deste mundo. Não só morreu pelos teus pecados, mas morreu para te tirar deste mundo. E esta é a nossa fé. Este é o nosso Evangelho. Cristo é Deus, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e voltará pelos seus. Por isso, até que Ele venha, não nos cansaremos de dizer o mesmo. Por isso é que é necessário estar atentos com o pecado. Por isso é que é necessário estar limpos. Por isso é que é necessário estarmos na urgência e na iminência de que Ele venha. Caso contrário, estaríamos cómodos e, como diz o apóstolo Paulo, bom, se não for assim, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E isto não tem qualquer importância. E na nossa fé, na fé verdadeira, na fé que tinha o Timóteo, que dizia ao Paulo, uma fé não fingida, isto tem que estar dentro de nós. Temos que estar à espera do regresso de Jesus Cristo. E vamos entrar em 1 Coríntios 15, versículo 16, diz o seguinte. Paulo diz aos Coríntios: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, a vossa fé, diz aqui a minha versão, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos em pecado. Veem como isto é essencial? Não há outra forma. Não há perdão de pecados sem ressurreição dos mortos. Não há evangelho sem ressurreição. Não há fé sem ressurreição. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aqui dormiram em Cristo é aqueles que já estão mortos, mas tinham fé neste evangelho que eu vos estou a partilhar. Isto é importante reter porque a palavra de hoje vai se referir várias vezes a estes, aos que já dormem em Cristo. Significa, estão a dormir. Porque em Cristo, nenhum cristão devia dormir. Por isso é que a diferença está os que dormem em Cristo. Um cristão para dormir está morto. Porque o cristão deve vigiar em todo o tempo, orar em todo o tempo e não será surpreendido no dia do Senhor. Bom, e diz o versículo seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito a primícia daqueles que dormem. Se não há ressurreição, estamos perdidos. Cristo não venceu, Cristo não tira o pecado do mundo, e não estamos só nós perdidos, estamos nós e aqueles que já morreram em Cristo. Se a nossa fé e esperança em Cristo existe exclusivamente para a vida aqui na Terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque queremos em algo que é querer a meias, que não salva. Porque o Evangelho é que Jesus Cristo vem por nós. Vem pelos seus. Por isso somos os mais miseráveis de todos os homens, porque acreditamos no Evangelho até metade, para satisfazer os nossos deleites aqui na Terra, como se fosse uma nova filosofia. E isso há muitas. Há muitas filosofias para viver bem aqui na Terra. Mas o nosso Evangelho não é uma filosofia para aqui, para a Terra. É para os céus. Apesar de podermos usufruir de grandes coisas aqui na Terra. De famílias, de recursos, de todas as coisas em Cristo, a nossa fé é baseada na eternidade. De facto, Cristo ressuscitou. E esta é a boa notícia. E hoje estou aqui parado para vos contar só boas notícias. Vocês vão sair daqui super animados. Espero eu. Diz, Cristo ressuscitou dos mortos. A boa notícia é que com Ele nós ressuscitaremos também. A boa notícia é que Ele foi o primeiro, a primícia, e todos os outros ressuscitaremos com Cristo. Ele vai voltar, vai levar os seus. Os seus são aqueles que já morreram e creram nele, e aqueles que ainda não morremos e cremos nele. Todos os seus Ele vai levar com Ele. Isto é uma boa notícia porque vocês têm ouvido falar
certamente nas nossas células e nos temas e com todos estes acontecimentos do evento que lhe chamamos o arrebatamento ou rapto, que eu também vou falar hoje. Mas, alguém sabe o dia da sua morte? É que todos os que estamos aqui, sentados ou em pé, podemos morrer hoje ou amanhã e não seremos arrebatados. Mas seremos ressuscitados. Isto é o que importa. A ressurreição dos filhos de Deus. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Temos que saber isto, porque de que me adianta falar sobre o arrebatamento, sabendo que muitos não seremos arrebatados. E não porque tenhamos feito alguma coisa mal, simplesmente porque o Senhor nos quer levar antes. Então isto é válido para qualquer uma das circunstâncias. Significa que se morrer alguém amanhã, nosso amado, nosso querido, algum familiar, não nos devemos afligir. Adiantou-se, pois choraremos o que temos que chorar, teremos as saudades que tivermos que ter, mas estamos firmes nesta promessa. Todos estaremos com Ele. E hoje vou falar de duas passagens centrais que são imprescindíveis para o tema do arrebatamento e para o tema do rapto da igreja, dos quais vocês devem apontar nos vossos cadernos. Deve servir de bandeira para a nossa fé, porque saber que Jesus Cristo vem ajuda-nos em tudo, em rigorosamente tudo, a ter uma vida em dignidade santa, a superar as tribulações, a ter fé no que dizemos e afirmamos. E diz João 14, 1-3, tenho partilhado imenso este versículo convosco: não se turbe o vosso coração, é dizer, não se preocupe, não tenha medo, não se turbe, não se abale. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus Cristo. Assim como Ele disse àqueles homens e multidões quando foi o pão da vida: eu no último dia suscitarei aqueles que creem em mim. E o Paulo, em concordância com Jesus Cristo, diz em 1 Tessalonicenses 4, 13-18: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que já dormem é os que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos que Ele morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não perecemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com uma voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o Paulo tinha a firme convicção de que o Senhor vinha para aqueles que estavam vivos. E era verdade. E continua a ser. Ele vem e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com Ele. Os que já estiverem mortos, se morreram com fé nele, serão arrebatados com Ele. O Paulo irá connosco. O apóstolo Paulo. O Paulo daqui também. A fé depositada em Jesus Cristo é o que é suficiente para que isto aconteça para as nossas vidas. E eu tomei a liberdade de fazer uma comparação sobre estes dois versículos, sobre estas duas passagens. Eu vos disse que Paulo concorda com Cristo e eu concordo com Paulo e todos vós concordarão com Cristo também. E nestas duas passagens onde Jesus fala em João
do capítulo 14, do 1 ao 13, e o Paulo fala de 1 Tessalonicenses, do 13 ao 18, vejam o quão semelhantes são. Eles dizem uma palavra de conforto. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Dizem que é necessário haver uma fé pessoal. E Jesus diz, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Paulo diz, se cremos em Jesus, que morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Ambos dizem que isto é de acordo com aquilo que Deus Pai diz. Jesus diz, se não fosse assim, eu teria-vos dito. E o Paulo diz, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Ambos falam na promessa do seu regresso. Jesus diz, em primeira pessoa, eu virei outra vez. E o Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu. E ambos dizem que seremos removidos desta terra. Jesus diz, eu vos levarei para mim mesmo. E Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E para terminar, ambos dizem, para sempre presentes com o Senhor. Diz Jesus, para que onde quer que eu estiver, estejais vós também. E diz o Paulo, assim estaremos sempre com o Senhor. E embora eu ouça por aí que falar sobre o arrebatamento e o rapto são coisas da atualidade, eu acho que senão este tema é um tema central da nossa fé. Central, a ressurreição. Se não há ressurreição, não há nada. Podíamos falar aqui do que quiséssemos falar. E embora possamos divergir em opiniões quando é que esse arrebatamento acontece, ou essa ressurreição acontece, porque as duas estão ligadas, a ressurreição está ligada ao arrebatamento, e não pode haver nenhum cristão com uma fé não fingida que afirme não crer na ressurreição dos mortos. Quando acontecer a ressurreição dos mortos, acontecerá o arrebatamento daqueles que estão vivos. Eu vou partilhar convosco os propósitos pelos quais é útil pensarmos no rapto da igreja, pensarmos no arrebatamento de Cristo. Um deles já mencionei aqui hoje. É útil porquê? Somos confortados quanto àqueles que já morreram. Àqueles que podem morrer amanhã. Nós não duramos para sempre aqui na Terra. E alguns de nós já experimentámos a dor de perder alguém. Alguém querido, alguém amado, pois a confiança que tu podes ter, e por isso é que o Paulo falou com os Tessalonicenses a respeito disto, não se entristeçam como os outros, porque vão estar com eles. Porque se eles morreram em Cristo, vão estar com eles. Fazemos parte todos do mesmo corpo. E a Igreja de Deus não vai para os céus sem um olho, ou sem um dedo, ou sem uma unha, vai inteira. Então pensar no rapto, pensar no arrebatamento, pensar na ressurreição, deve-nos animar que ainda que percamos alguém aqui amado, estará connosco. Vai deixar saudades? Vai. Mas é por pouco tempo. O veremos novamente. Estaremos novamente com Ele. Isso tem que nos trazer conforto. Tem que nos fazer ver a morte de outra forma, de outra maneira. É só momentânea. Não tem poder contra nós. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó sepulcro, onde é que está a tua vitória? Não tem vitória sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. E todos os que morreram ou estão vivos terão a vida eterna com Ele. Isto são boas notícias. A igreja fiel, a igreja que ama e procura o Senhor, estará eternamente com Ele. E quando digo igreja, digo pessoas, porque nós somos todos o templo do Espírito Santo. O segundo ponto, e aqui vou ter que demorar um bocadinho mais, traz-nos conforto sobre o dia do juízo do Senhor.
O rapto e o arrebatamento é diferente da segunda vinda de Jesus Cristo. São dois momentos distintos, tão distintos, que tomei uma liberdade de trazer uma lista para vocês verem como são diferentes. O dia do Senhor, que não é necessariamente um dia, é uma época, uma altura, Ele virá julgar todo o mundo. Ele agora ainda não vai julgar ninguém. Ele próprio diz, eu não vim julgar, vim salvar. Mas Ele virá julgar, como partilhávamos hoje no nosso tema dos 12 passos. Um dia Ele dirá, acabou, estou farto, já chega de tudo o que vocês andam para aí a fazer. A trocar os meus mandamentos pelos vossos. A mudarem a lei pelos vossos. A legalizar o que é mau e a penalizar o que é bom, como a Bíblia diz. Chamarão bom ao mau, chamarão mau ao bom. Mas agora já nem é chamar, é legalizar. Um dia Ele dirá, já chega. Virá a grande tribulação sobre todo o mundo. Os 7 anos de tribulação. A Igreja de Cristo, a sua noiva fiel, não estará presente nestes 7 anos. Se Deus me permitir, vou dedicar algum tempo a falar sobre aqueles que estão presentes, mas hoje não vou falar sobre isso. Vou falar sobre aqueles que não estão. Aqueles que têm a fé colocada em Jesus Cristo. Fé verdadeira, fé não fingida, fé que crê na ressurreição, fé que ama Jesus Cristo acima de todas as coisas. Este dia, portanto, não é para a Igreja. E isto devia nos dar uma alegria tremenda. A ira de Deus não é para a sua Igreja. Está destinada ao seu povo, aos judeus e também às nações dos gentios. E com respeito a isto, diz 2 Tessalonicenses 2, versículo do 1 ao 6, quando, reparem, a primeira carta de Tessalonicenses, Paulo fala sobre o arrebatamento. Fala sobre aquilo que já vos li. Na segunda, o Paulo vê-se na necessidade de lhe esclarecer novamente este assunto, porque lhe tinham enviado uma carta a esta igreja, em nome do Paulo, a refutar o que o Paulo tinha dito. E qual era o conteúdo da carta? Disseram-lhes, o dia do Senhor já chegou. E eles ficaram assustados. O dia do Senhor já chegou e nós estamos cá. Ou seja, comparavam as tribulações existentes com que já tinha chegado a ira de Deus. Eles sabiam do arrebatamento e afligiram-se porque então nós ficamos. E o Paulo esclarece desta forma, e é importante nós sabermos isto, para percebermos a distinção de um dia para o outro. Diz, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, não fiquem aflitos, estão aflitos. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, e é aqui que temos que prestar atenção, sem que venha a apostasia, sem que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. O templo ainda não está reconstruído. Vai ser reconstruído em Israel. Vai-se sentar como Deus este personagem. E o Paulo pergunta, não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando estava convosco? Não se lembram da primeira carta que eu falei sobre o arrebatamento? Sobre o rapto da igreja? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Não me dá tempo de expor todos os versículos que falam sobre este tema, mas aqui o Paulo diz claramente, o dia da ira de Deus, o dia em que Cristo virá julgar a terra, não acontecerá sem que antes aconteçam todas estas coisas que está aqui descrito. Uma delas é que o templo de Israel esteja reerguido e que o anticristo esteja a governar sobre ele.
Por isso haverá 3 anos e meio de paz. Aparente paz, porque a paz é feita com Israel. O resto do mundo não andará com paz. Da verdade, o meu intuito hoje é simplificar e não baralhar. Assim que vou tentar ir direto àquilo que tenho que ir. Por isso fiz 2 listas. O dia do rapto é tão distinto do dia da segunda vinda do Senhor, que como sabem, tenho falado, será no Yom Teruah, dia do rapto, dia das trompetas, e outro será no Yom Kippur, dia da expiação, dia do arrependimento, dia que todos vão chorar. No rapto, Cristo aparece nos ares. Na segunda vinda, vem à terra. No rapto, ele vem pelos santos, pela igreja, e na segunda vinda, vem com os santos. Vem como libertador em graça e vem como um noivo, no rapto. No outro dia, vem como um guerreiro, vem em ira, vem como um rei. São momentos distintos. Tu não podes vir em graça e vir em ira. Não podes vir como um noivo ou vir como um rei. No rapto, os crentes são levados. No segundo dia, no dia da ira, os não crentes é que serão levados. E não é para o céu. No rapto, Cristo chama a sua noiva. No dia da ira, Cristo vem com a sua noiva. No rapto, Cristo vem para recompensar. No outro dia, Cristo vem para julgar. E por isto é que é importante eu falar disto. Não há sinais, não há antecedentes. E no outro há muitos sinais, muitos antecedentes. No rapto pode ser quando for. A Bíblia não fala sobre sinais específicos. Sabem? Falamos aqui muitas vezes que tudo indica que será em setembro, pelas razões já aqui mencionadas. E se desconhece esta posição, também agora não me dá tempo para expor. O que é importante é, para o rapto não é preciso acontecer nada do que está descrito na Bíblia para acontecer. A segunda vinda, sim. É preciso o templo, é preciso todos estes eventos. Por isso é que deves estar atento, por isso é que deves vigiar. No rapto, Cristo junta aos santos. No outro dia, os anjos juntam os escolhidos. Cristo vem para recompensar. Num dia, no outro, virá para julgar. Haverá paz relativa num. Noutro, haverá vários fenómenos naturais nos céus. É apenas revelado no Novo Testamento, é o mistério para a Igreja. O outro é revelado no Antigo e no Novo. O Monte das Oliveiras não teve qualquer alteração no dia do rapto, mas estará dividido ao meio no dia da segunda vinda. Um dia será um de bênção e conforto, outro será de destruição, julgamento, guerras, caos. Há alguma semelhança nestes 2 dias, nestas 2 épocas? Envolve apenas os crentes, que é o dia do rapto, da ressurreição. Outro envolve Israel e os gentios. Ocorre num instante, num abrir e fechar de olhos, que é o rapto. Podes buscar os teus olhos para ver quanto tempo é que isto demoraria. Rigorosamente nada. É como se eu buscasse os olhos e vocês já não estivessem aqui. O outro é visível para todo o mundo. Visível para toda a gente. Jesus conquistará de uma forma sobrenatural e destruirá os inimigos de Israel. Depois do rapto, começa a tribulação. Depois do dia do Senhor, começa o milénio. O Senhor leva os crentes para o céu no dia do rapto. Os crentes voltam do céu na segunda vinda do Senhor. Os crentes recebem novos corpos no dia do rapto. Os escolhidos ficam no mesmo corpo. Os crentes vão para a casa do Pai. Os escolhidos ficam na terra. No dia do rapto, Satanás continua livre. No dia da ira de Deus, Satanás é vencido e é preso por 1000 anos.
e nós reinaremos 1000 anos sem Satanás. No dia do rapto, os não crentes ficam na terra, os não crentes do Evangelho verdadeiro ficam na terra. No dia da segunda vinda, os não crentes vão para o inferno. Mais distinto que isto. Por isso é que é importante nós ouvirmos o tema 2. E por isso é que é importante nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. E certamente, alguns de nós pensávamos que este evento era o mesmo. Ou nem pensávamos nele. Ou nem conhecíamos sobre ele. O terceiro ponto para entendermos o rapto, ou para desfrutarmos daquilo que ele nos deve ensinar, para mim é o mais importante. É que nos devia lembrar como é que devemos viver a nossa vida aqui na Terra. Que isso sim é o que nós temos domínio. Devia-nos lembrar-se, porque na verdade o regresso de Jesus Cristo deve-nos levar a viver uma vida em santidade, com a perspectiva eterna. Como nos diz Mateus, pensando nas coisas do céu, antes das coisas na terra, e para pensarmos nas coisas do céu temos que pensar no arrebatamento. Devíamos viver com expectativa daquilo que Deus tem para nós. O seu regresso é iminente e, portanto, queríamos viver em santidade. Sabendo que o Senhor vem, e pode vir amanhã, pode vir para o próximo mês, pode vir daqui a 4 meses, deverias viver em santidade. Devias viver com o sentido de urgência. E porquê que isto é importante? Porque só crendo na ressurreição dos mortos, só crendo que Jesus Cristo vem por nós, tu desejas verdadeiramente afastar-te do pecado. Caso contrário, não. Caso contrário, fazes tudo rigorosamente igual. Professas um Cristo que não te livra do pecado, que não vence pecados, que não te faz ser uma nova criatura, que continuas igual ao que eras, mas isso não fará diferença para ti. Porque devias afastar-te do pecado. Devíamos afastar do pecado. E saber que o Senhor vem buscar aqueles que são verdadeiramente seus, deveria querer nos fazer afastar do pecado. O sentido de urgência. Não tens tempo. Não penses que amanhã deixas, amanhã faço, amanhã largo, amanhã vejo, amanhã oro. Não. Pode não haver amanhã, porque lembra-te, tu podes não ser arrebatado em setembro e podes morrer amanhã. E depois, quando chegar o arrebatamento e forem para subir aqueles que dormem em Cristo, tu não dormes em Cristo. Porque para ti as coisas de Deus sempre foram para amanhã. Para amanhã, para amanhã. E isso é um perigo, é um risco. Encarem isto como uma advertência, não como uma condenação. Porque se Deus não quer que nenhum de nós se aperca, eu também não quero. Devia nos levar a afastar-nos do pecado e a viver em santidade. Porque vejam o que diz Tito 2:11, 15. Porque a graça salvadora de Deus, a bendita graça, que eu amo de verdade, porque se não fosse a graça, o que seria de nós? Mas vejam o que faz a graça de Deus. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os a que renunciem à impiedade e às concupiscências mundanas e vivamos neste presente século sóbria, justa, piamente. A graça de Deus ensina-nos a afastar do pecado. Está aqui. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aguardamos o regresso de Deus, afastamo-nos do pecado. E tu não te afastas do pecado se não aguardares o regresso de Deus. Nem pensas nisso. Crês no Evangelho incompleto, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Preocupa-se em fazer boas obras. Fala disto, Tito, e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze, disse o Paulo ao Tito.
Diz também Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, família, não descansemos de fazer o bem. Não descansemos de lutar contra o pecado. Não descansemos, porque o Senhor vem, Ele vê todas as coisas, Ele vai galardoar aqueles que lutaram de uma forma legítima. Não há outra forma de ver o Evangelho. É necessário afastarmos do pecado. Deus não nos deu um espírito de temor, deu-nos um espírito de valentia e domínio próprio, para não sermos escravos do pecado, para vencer as transgressões. Este é o meu Deus, este é o vosso Deus. Um Deus que nos ajuda a viver de uma forma reta, santa e pura, com a ajuda do Espírito Santo. Para isso temos o Espírito Santo. Não nos acostumemos ao pecado, por favor. É uma coisa séria, tão séria que Deus veio morrer na cruz por isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Devíamos andar em boas obras, porque o nosso Senhor vem. E dirá um dia, bom servo e fiel. Foste fiel no pouco. Entra agora no muito, muito. Uma das boas obras é, por exemplo, evangelizar, que o Senhor nos disse para fazer. Está em Mateus escrito, está em Lucas, ide e fazei discípulos. É uma das boas obras, que não nos devemos cansar de fazer, e confesso que às vezes nos cansamos. Ou sou só eu que me canso? Então, se for com os mesmos, mas não nos cansemos. Diz também 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Portanto, cingindo os vossos lombos no vosso entendimento, sede sóbrios. Okay? Santos, puros, sóbrios. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Graça leva à obediência, leva ao afastamento do pecado. Graça não é licença para pecar. É a oportunidade para vencer. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sermos santos aqui na terra. É o que Deus nos diz para ser. Como Ele é santo, como Ele é puro. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E não há outra forma de viver aqui na terra. Por isso é que Deus tem que nos tirar daqui. Porque isto é um suplício. Porque eu não sou deste planeta. Porque ter que ouvir o que eu ouço. Porque ter que experimentar o que eu experimento. Vivendo assim, eu não quero ficar aqui. E vocês também não deveriam querer ficar aqui. Porque não tem nada a ver connosco. Não somos deste mundo. Isto deve-nos querer, a desejar. Vem, Senhor, vem, vem, porque isto está impossível. Porque não há forma, por onde quer que eu olhe, porque tudo me pode fazer cair, porque tudo me pode fazer destruir, e eu não quero pecar contra ti. Isto ia ser o nosso desejo. Agora, estamos tão acomodados com o mundo, tão acomodados com o pecado, que já não nos importa se o Senhor vem ou não vem. É indiferente. Porque eu posso viver a minha vida como quiser. Não. Porque a graça de Deus... Não, a graça é para te livrares do pecado, para venceres o pecado, para estares acima do pecado. Essa é a nossa graça. Por isso, vermos que o Senhor vem por nós e ressuscitou por nós, e nós vencemos com Ele. Caso contrário, é o evangelho falso, um falso testemunho, e estamos a envergonhar o nome de Deus para com os outros. E obviamente que temos falhas, mas comentários como: eu não quero seguir o teu Deus porque olho para a tua vida e tu não és um bom testemunho disso. Estás-me a falar de Deus a mim? Tu não perdoas? Tu roubas? Tu mentes? É-te indiferente a imoralidade sexual? É-te indiferente todas as coisas? Esse Deus eu não quero, porque para isso eu faço todas as coisas que tu fazes.
e tenho a consciência, entre aspas, limpa, porque não é limpa, é bem suja. Bem suja. O pecado é algo muito sério, família. E o regresso do Senhor é muito sério. Devemos estar atentos e alerta em todo o tempo. Vigiar sempre, disse Jesus. Vigiai e quê? Orai. Vigiar sempre, orar sempre. Até porque, digo-vos que para os cristãos não há outra hipótese. Porque os que não estão reservados para a ira de Deus, que não vão passar pela grande tribulação, vejam as hipóteses que dá o Paulo aos Tessalonicenses. Não há outra hipótese. Ou vigiamos e oramos, ou já estamos mortos. Dizem 1 Tessalonicenses 5, 9, 10. E por isso não te deve fazer confusão quando dizemos, e digo, que é a igreja fiel que vai com Cristo. Não é nenhuma heresia. Porque a sua igreja, ainda que tenha falhas, é-lhe fiel. Por isso é a sua igreja. Se não era a igreja de outro, que ia com qualquer um. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não vos destinou para a ira. Amém. Aleluia. Deus, é isto que eu quero. Não quero passar pela grande tribulação. Eu também não. Mas para a aquisição da salvação, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos ou quer dormamos. E já vos falei, dormir em Cristo é morrer. Ou seja, diz a seguir, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Ou já morremos, ou estamos vivos e temos que vigiar e orar. Não há outra opção. Não há outra opção. E como temos que vigiar e orar, não seremos surpreendidos no dia do arrebatamento, no dia da ressurreição. A sua igreja não será apanhada desprevenida, porque houve 5 virgens que foram. A sua igreja não será apanhada desprevenida. E porquê é que digo a sua igreja? Porque Jesus diz que quando as outras 5 bateram, Ele responde... Ele não diz... Bom, vão passar por mais um bocadinho que eu já vos abro a porta. Ele diz, eu não vos conheço. Portanto, não podem ser a sua igreja. Não podem ser a sua igreja. Eu não vos conheço. São as palavras que Jesus Cristo diz. E um cristão ou vigia e ora, ou já está morto. E o que é vigiar? Vigiar é estar atento, estar alerta. Atento de quê? Deus não quer pecar contra ti. Deus afaste-me disto. Atento à palavra de Deus para não pecar. Para ser santo, para ser puro. Posso cair? Posso. Vou cair muitas vezes? Vou. Mas o Senhor levanta-me. E levanta-me porquê? Porque eu não quero estar em pecado. E levanto-me. Eu quero odiar o pecado. Como diz Ezequiel. Chegaremos a odiar o pecado um dia. Por isso é que podemos afirmar com confiança, a igreja fiel irá com Cristo, porque a igreja de Deus vigia, ora, espera, porque sabe que Ele vem. Afasta-se do pecado. E podemos dizer, bom, e se alguém peca, e se está no processo, e se está no tempo, e se já passaram 3 meses, e se já passou 1 ano. Eu não sei. O que eu sei é que um cristão afasta-se do pecado. Eu não sei se há pessoas teimosas que demorarão 10 anos, 15 anos, 20 anos. O que eu sei é que se fosse eu, como quando sou eu, não arrisco. Peço perdão, arrependo-me, e muito teimoso sou eu, e o Senhor sabe. Não arrisco, porque Ele pode vir amanhã. Brincar com a graça, brincar com o pecado, pode ser sinónimo de que não o tens. Pode ser. Eu não arriscaria. Porque Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não te diz, bom, há outros caminhos mais longos que tu podes experimentar e ver se sim ou se não. Isso são coisas dos homens. Isso são coisas aqui da terra. Até onde, como vos partilhei a semana passada, até onde eu posso ir? Até que linha? Até aqui? Até onde é que eu posso ir?
para continuar a ser um filho de Deus. Esse não é o nosso pensamento. O nosso pensamento é: a linha do pecado é ali, vou para ali e vou-me embora e não quero. Tem que ser, porque o Senhor vem por nós. Portanto, ou vigiamos e oramos, e são duas coisas diferentes. Orar é falar com Deus, vigiar é estar atento sempre, sempre. Porquê? Porque o diabo anda de redor a ver quem pode apanhar. E nós não nos podemos dar ao luxo de descansar. Descansar nesta altura. Porque diz Apocalipse 3:3: lembra-te, pois, daquilo que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E agora diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora eu virei sobre ti. Qual é o condicionante? Qual é o condicional? Se não vigiares, serás surpreendido. E quem é que não vigia? E quem é que não está atento? E quem é que não está alerta? E quem é que não luta contra o pecado? Se não vigiares, serás surpreendido. Caso contrário, não. É o que diz aqui em Apocalipse. Lembra-te daquilo que ouviste. Lembremo-nos e arrepende-te hoje. Para que não sejas surpreendido neste dia. Houve virgens surpreendidas, mas eram aquelas que não tinham azeite, que não oravam, que não vigiavam. E em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6, diz: mas vós, irmãos, vós, meus irmãos, aqueles que nos vamos ver pela eternidade em Cristo, que devemos aprender a tratar os nossos dissabores aqui na Terra, porque vamos viver muito tempo juntos. Mas não faz mal, teremos tempo para arranjar o que tivemos que arranjar nos céus, se Deus nos permitir. Vós, meus irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos filhos da noite, não somos filhos das trevas. Outra vez, não durmamos. E agora é o dormir de não vigiar. Não dormamos como os demais, como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, apartados do pecado. E aqui é claro, um cristão não vai ser surpreendido neste dia. Já não anda em trevas. Vigia, ora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Com o tempo falarei sobre isso. O que a Bíblia diz é que nós não vamos ser surpreendidos. Os que vigiamos, os que oramos. Está aqui. 1 Tessalonicenses. Tendo dito isto, são boas notícias. Vamos estar com o Senhor, vamos ser ressuscitados. É verdade que temos falhas. João diz que aqueles que amam a Deus não pecam, não andam na prática do pecado, e não significa que a gente não caia. É totalmente distinto. Uma coisa é, tu tens uma debilidade, sei lá com o quê? És um mulherengo. Tens uma debilidade, não podes ver uma mulher que não é a tua. E uma coisa é andas sempre à procura de mulheres que não são as tuas e estás na prática do pecado. Outra coisa é, fazes tudo para não ir. Não vais à praia, não vais aos bares, não vais a lado nenhum porque sabes que não podes ver uma mulher de biquíni. E de repente passa-te alguém pela frente e cais. Isso é totalmente diferente. E é disto que se está a falar. Nós não somos perfeitos, mas fazemos de tudo para ser. Porque o Senhor é santo, nós queremos ser santos. É assim que se lida com o pecado. É uma intenção do coração. Eu não estou aqui a dizer que nós temos que ser perfeitos, porque não somos. Vamos olhar para as nossas vidas. Mas não nos vamos pôr onde sabemos que podemos cair.
E quarto, isto também nos devia animar, porque o arrebatamento e a ressurreição dos mortos deve-nos lembrar daquilo que todos nós gostamos. Recompensas. E vou aqui enumerar recompensas gerais, não falando daquilo que Deus tem para a tua vida, que te diz corre pelo bom prémio e que tu podes decidir correr ou não correr para alcançar esse prémio. Vou falar de coisas gerais que são dadas para todos. A primeira já falamos aqui, novos corpos. Que eu bem preciso, estávamos hoje aqui de manhã a falar sobre o meu fígado. Uma nova casa, disse o Senhor que foi preparar morada. E o que é que esta casa contempla, entre muitas coisas, aquilo que podemos entender da palavra, que é uma habitação junto com a habitação de Deus, é uma habitação junto com a habitação dos anjos, é um país celestial, é um lugar santo, é o paraíso eterno. E se isto não te anima, pois eu não tenho nada que te possa ajudar a animar. É o local onde as ruas são de ouro, onde os portões são de pérolas, onde os fundamentos da própria cidade são pedras preciosas. É um lugar de eterno descanso para as nossas almas, porque Deus diz que as almas descansam quando estão com Ele e estamos sempre com Ele. É um local de gozo eterno, é um local sem maldade. Poxa, por isso é que queremos ir. É um local sem trevas, é um local sem pecado, é um local sem lágrimas, sem pranto, sem dor, sem morte. É um local de absoluta pureza. É um local cheio da glória de Deus. É um local eterno, que não terá fim. E se isto não nos anima a querer ir para os céus e a esperar certamente pelo Senhor, eu arrisco-me a dizer: pois tu não anseias as coisas do céu. Outras coisas te vão animar. Só que tenha atenção que essas coisas não vão durar para sempre, nada dura. Dentro das recompensas, o Senhor nos dará uma nova missão. Depois da segunda vinda, reinaremos com Ele 1000 anos. 1000 anos. Como já vos disse, sem Satanás por perto. Sem o acusador dos irmãos. Por isso é que há tudo isto que eu tive aqui a descrever. Satanás não está presente. Não acusa ninguém. Pensem comigo neste cenário. O governo será uma teocracia. Dirigida pelo próprio Deus. Acabou-se as questões políticas, os aproveitamentos, o comunismo, o fascismo, a direita, a esquerda, o meio. Quem manda é Deus. Uma teocracia guiada pelo Messias Jesus Cristo. E nós reinaremos com Ele, diz a palavra de Deus. Os que reinam com Ele o farão com honestidade e o farão com justiça. Foram escolhidos por Ele. Foram fiéis até ao fim, como diz a palavra. E se fomos fiéis até ao fim aqui, como não seremos nos céus? Onde estaremos com o Senhor cara a cara. Por isso é que Ele tem que levar os fiéis. Ou ia pôr qualquer um a reinar sobre as outras nações. 1000 anos. 1000 anos. Significa que as pessoas que estão aqui na Terra têm filhos, têm primos, vão crescer, vai haver pessoas. Estou a falar depois da tribulação, depois de ser dizimada quase toda a Terra, depois destes 7 anos, vai haver 1000 anos, onde há gerações e gerações para governar. E governaremos aqueles que fomos fiéis. Porque temos que governar com honestidade e com justiça. A guerra não será mais do que uma relíquia do passado. Estará nos museus, nos computadores. Não haverá guerras. Os judeus e os gentios vão adorar juntos. A economia será justa para todos, finalmente. Não será monopolizada por alguns. E por isso eu aqui entendo porque é que alguns não querem ir com Cristo. Porque esta situação do mundo real, aqueles que esperam coisas do mundo, convém para muitos. Para muitos que não estão grande parte entre nós, porque o Paulo diz, olhem para vocês. Vejam que entre vós não há muitos ricos, não há muitos poderosos. Há alguns, graças a Deus,
como também havia Nicodemos, como também havia posições altas. Claro que há, não é por seres rico que não podes ser o Senhor. Mas percebe-se porque é que alguns não querem que Ele venha. Já não vão gerir economias, monopólios, oligopólios, o que quiser chamar do sistema económico. A natureza vai cooperar finalmente com o homem. Não haverá terremotos, não haverá tsunamis, não haverá vulcões, não haverá tornados. Tudo estará em harmonia. A criança vai brincar com a serpente, vai brincar com o leão. Tudo estará em harmonia. Os vegetarianos estarão contentes. E o nosso trabalho não será em vão, porque a terra produzirá sem fadiga, sem suor do rosto, sem maldição. E arrisco-me a dizer que as senhoras, depois dos 1000 anos, se lhes for permitido ter filhos, não terão dores. Porque Gênesis diz que é parte da maldição a dor de ter filhos. Já alguém viu algum animal gritar de dores por ter um filho? E dói porque o Senhor disse que ia doer. E tudo o que Ele diz é tal e qual. Portanto, uma perspectiva destas, quem não quer? Quem não quer 1000 anos com Cristo? Pois eu não tenho grandes respostas, ou pelo menos estou a trabalhar nisso, para o que acontecerá depois dos 1000 anos. Mas pelo menos 1000 anos já me seguram muita coisa. Então 1000 anos assim. Haverá novo céu, haverá nova terra. Tudo estará em paz. E mais importante do que tudo, e isso era o que nos devia de verdade querer e ansiar este dia, é que teremos uma nova relação com Jesus Cristo. Uma relação cara a cara. Uma relação em que tu conheces quem és com Deus. Uma relação em que não há nada que te impeça de ver aquilo que tu crês que Ele é. Porque nós não vemos Deus. Nós não vemos Jesus, mas esperamos por Ele. E o pensamento de que não estaríamos com Ele uma eternidade deveria ser um inferno suficiente para nós. Não deveria ser necessário falar sobre grandes tribulações. Inferno. Porque, de verdade, podíamos falar das duas coisas. Eu creio tanto na iminência do arrebatamento, que podia estar aqui hoje parado a falar-vos só da tribulação, para que nos puséssemos todos os joelhos a chorar: Senhor, não quero esse dia. Só que há alguns que podem morrer antes, safam-se da grande tribulação, mas não têm Cristo e não se safam do inferno. E por isso é que nós, quando vamos à rua, pregamos do Senhor, pregamos sobre daquilo que ninguém se safa sem Jesus Cristo, que é o inferno. O regresso de Cristo é iminente. Nós vamos ver cara a cara. A Bíblia também nos diz: aqui conhecemos em parte, profetizamos em parte, e um dia veremos tal e qual como as coisas são. Quem ama Jesus, vigia e ora. E é isto que tem que estar nos nossos corações. Vigia e ora. Não te preocupes se não consegues fazer largas escalas de oração. Porque são duas coisas separadas, vigiar e orar. E mandam-nos fazer as duas coisas. Não significa que tens que orar 20 horas por dia. Significa que tens que estar com a tua mente sempre em Cristo. E sempre a pensar no Senhor e nas coisas que são do Senhor. Vigiar, atentos. E assim não seremos surpreendidos. Porque já não estamos em trevas, estamos em luz. Não vamos ser surpreendidos, igreja. Diz Tiago, para finalizar, Tiago 5,8: sede vós também pacientes. Paciência. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor é próxima. Isto era tão importante para os cristãos no início, e deve ser para nós, que o Paulo se despede de Coríntios desta forma. Em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema.
e significa seja maldito. E noutras versões significa seja reprovado. Se alguém não ama Jesus Cristo, não há nada que o Paulo pudesse fazer. O Paulo não está a condenar ninguém. A Bíblia diz, o mundo já estava condenado. Por isso é que Jesus veio para salvar. E o Paulo não está a mandar ninguém para os infernos. Está a constatar algo real. Quem não ama Cristo é amaldiçoado. E despede-se desta forma, Maranata, que era como os cristãos do início se despediam. Maranata significa Ele vem. Jesus Cristo vem. Quem não ama Cristo é surpreendido. Quem não ama Cristo está amaldiçoado, é reprovado, fica. Quer morra, quer não morra, fica, porque é reprovado. Não amam a Cristo. Qual é a condenação do mundo? A Bíblia diz que a luz veio à terra e amaram mais as trevas do que a luz. É por isso que vão para o inferno. Ele veio, mostrou-se, fez-se visível, o próprio Deus fez-se visível, e os homens disseram, deram só luz, eu não quero, amo mais este mundo, amo mais em trevas, e por estarem em trevas, serão surpreendidos. Maranata, diz o Paulo, e se calhar deveríamos dizer nós mais vezes, porque o Senhor vem. Isto deve ser a nossa motivação. Começa desde a Santa Ceia, e deve acompanhar-nos todos os dias. Todos os dias. Porque é isso que nos vai querer fazer viver uma vida diferente aqui na Terra e deixar de amar tanto as coisas aqui na Terra. Temo que alguns de nós, quando o Senhor nos estivesse a levar, quase que teria que nos partir as mãos para não levarmos o que tanto queremos. E para por uns segundos para pensares, não há nada nesta terra que te possa dar mais prazer, mais gozo, mais satisfação, mais paz do que aquilo que eu procurei descrever hoje aqui. Porque até os teus familiares, e isto de certo ponto é triste, mas aqueles que vão estar contigo não são aqueles que não têm Cristo, que não entendem o que tu dizes. São contrários. Porque todos os que estivermos juntos são 1000 anos de paz, de harmonia. E quão bom é encontrarmos alguém que pensa como nós, que sente como nós, que fala como nós, e que nos devíamos juntar para ir conquistar para Cristo todos os outros que faltam. Esta é uma palavra de ânimo. Falta pouco tempo. O Senhor só nos dá recompensas, só nos dá certezas de que se estamos com Ele não somos surpreendidos e não temos que nos preocupar com as nossas vidas. Não se perturbe o vosso coração. E com o tema do arrebatamento, com o tema do regresso do Senhor, Ele sempre antecede com estas palavras: não se perturbe o vosso coração. Se estás garantido, estás garantido. Agora podes pôr todo o ânimo, todo o esforço, todo o empenho nos outros. Podes servir os outros, porque estás seguro e a ti já não te vai acontecer nada. E é isso que a igreja é chamada a fazer e que nós somos chamados a fazer. E porque não nos preocupamos por perder a nossa salvação, temos toda a liberdade para levar a salvação a outros. Vamos orar, família. E esta manhã confessa-lhe se é o teu caso. Deus, eu precisava tanto de acreditar no que tu dizes. Tanto de crer nestas palavras. Não se turbe o vosso coração. O meu coração é débil, o meu coração é frágil, Senhor. E abana com qualquer questão, Senhor. Às vezes até chego mesmo a duvidar se tu estás em mim, Senhor. E o ato de salvação é um ato único, individual. E se calhar o dia para ti é hoje. Quer estejas aqui, quer estejas em casa.
Se de verdade não há uma mudança na tua vida, talvez não tenhas nascido de novo. Não importa quanto sabes de Bíblia, não importa se os teus pais eram cristãos, não importa rigorosamente nada. Olha para os teus frutos. Olha, porque é aquilo que o Senhor nos diz, para vermos se efetivamente estamos com Ele ou não. E os frutos não são coisas desta terra. Não é se tens grandes impérios, não é se tens grandes igrejas. Os frutos é a paz, a gozo, há do Espírito em ti, há perdão, há misericórdia, há amor. Ou pelo contrário, só há arrogância, soberba, altivez, bebedices, ladroices. Não estamos em tempo de nos enganar. E há alguém que não pode ser enganado, é o próprio Deus. Deus não pode ser burlado, diz a sua palavra. E nos dá palavras de ânimo para que possamos permanecer firmes aqui. Ele disse que nós teríamos aflições aqui na terra e há alguns de nós que usam o seu nome e não são nada aflitos. Nada. É tudo tão confortável, é tudo tão prazeroso, é tudo tão bom. Não fazem morrer os desejos da carne. E temo por esses. E te vou pedir, Senhor, que nos ajudes a nós a vencer os pecados que ainda não vencemos, Senhor. Os vícios que ainda estamos agarrados. As situações pelas quais ainda passamos. Pai, porque eu não queria que quando Tu viesses me apanhasse sem pecado, Senhor. E te peço pelo Teu Espírito que tragas a importância de permanecermos fiéis e santos para Ti. Uma igreja que se limpa, que é renovada pela Tua palavra, Senhor. Que não saia deste lugar com ouvidos que não ouvem, mas com ouvidos que ouviram e corações que desejam praticar, Senhor. Esta promessa é fenomenal, de que nós não sofreremos a Tua ira, de que não passaremos pela tribulação, mas também Tu prometes que aqueles que creem no Teu nome, ainda que já estejam a dormir, também não passarão pelo fogo eterno. Serão ressuscitados connosco e finalmente, Senhor, voltaremos a ver aqueles que morreram em Ti, que dormem em Ti, diz a Tua palavra, que não entendemos porquê, Senhor. Que não entendemos porque é que os levaste, porque é que permitiste. Mas uma coisa eu sei, que os veremos a todos. Os bebês que estavam no ventre das mães, Senhor, e que perderam as suas vidas, também serão levantados dos mortos. E todos nos encontraremos lá, Senhor. Esta é a maravilhosa promessa que temos. Que se vigiamos e oramos, a Tua palavra abre o entendimento, Senhor, e não seremos surpreendidos. Porque Tu não és o enganador. Tu não estás a ver se apanhas alguém em falso, como faríamos muitos de nós. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que abriu a porta de uma forma abundante para dizer: eu sei que o caminho é difícil, eu sei que é estreito, mas eu vou contigo, eu estou contigo, e porque Tu estás comigo, podes todas as coisas. Podes suportar a fraqueza, podes suportar a pobreza, podes suportar a riqueza, Senhor, que é tão difícil para nós, porque há alguns de nós, Senhor, servíamos-Te e amávamos as Tuas coisas até termos um pouco daquilo que o mundo tem. Assim que se levantou um negócio, assim que se levantou uma herança, assim que se levantaram os recursos financeiros, foi o suficiente para Te largar a Ti. Porque dizemos com frequência que aqueles que têm muito é fácil seguir o Senhor. Mas eu tenho visto que aqueles que têm pouco nesta terra
são deslumbrados pelo pouco que se lhes dá, Senhor, e largam todas as coisas porque amam mais o mundo. Não importa o que o mundo pode dar, é sempre a pouco da palavra de Deus. É sempre a pouco, até aquele que tinha 10 e multiplicou mais 10 e portanto tinha 20. Deus lhe disse: sobre o pouco foste fiel. E eu quero ser desses. E não há preço algum que compre a minha alma sem ser o sangue que eu e os meus irmãos brindamos esta manhã. Esse sim comprou por completo, Senhor. E não há nada que me faça desviar do teu caminho. Para nada é o que estou dizendo esta manhã. Vem, Senhor, porque está difícil, porque é difícil e porque será mais difícil ainda. Poupa-nos, Senhor, de tudo aquilo que vem, como diz a tua palavra. Poupa-nos da ira futura. Se fosse possível, Satanás enganaria até os teus escolhidos. E não será possível, porque tu nos vais arrancar deste lugar, como diz a tua palavra. Arpátio é o que diz a tua palavra, Senhor. Tirados deste mundo, sacados deste mundo, porque não podemos suportar a fadiga. Bendito és tu. Bendito és, porque és um Deus da misericórdia, um Deus de oportunidades. Porque muitos neste lugar, depois do arrebatamento, certamente fechariam a porta para sempre, mas tu não és assim. Tu darás oportunidade sobre oportunidade sobre oportunidade. E vemos na tua palavra que ainda assim, alguns com soberba no coração dirão não quero e dirão mal de ti, diz a tua palavra. Blasfemarão contra ti. E já vemos isso com os nossos olhos enquanto estamos nesta terra, Senhor. Com altivez, com uma soberba brutal. Eu te peço pelo amor que tens por cada um. Estás à espera das nossas orações, porque o Apocalipse diz que os copos são cheios das orações dos santos para serem derramados sobre a terra, Senhor. E não oramos mais, Senhor, com petições vãs e vazias, mas oramos pelo poder do Espírito, para que tu convertas os inconversos, Senhor, para que tu arrebates aqueles corações com violência, Senhor, contra as hostes e potestades da maldade, Senhor, contra todos os espíritos que vêm para mentir nos seus ouvidos, para mentir nos seus corações, estão presos. E diz a tua palavra que os devemos admoestar com mansidão, mas com firmeza, a ver se porventura algum se converte, porque estão presos nos laços do diabo. Dá-nos esse valor, Senhor, com paz, com mansidão, mas com uma firmeza brutal da tua palavra, para que os corações sejam estremecidos e venha o arrependimento sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre os meus avós, sobre todos os familiares que não querem, porque amam mais o mundo. Só há uma razão para negar o teu nome, é que preferem as trevas, preferem os seus deleites, são amantes de si mesmos, disseste tu a Timóteo. E eu já não sou assim, Senhor. E diz-lhe, eu não sou assim, eu não quero ser assim. O que importa é o que eu quero neste momento, Senhor. Se eu pudesse por 10 minutos ouvir a tua voz, sem te pedir rigorosamente nada, Senhor. Vamos orar juntos, clamar pelo arrependimento desta casa. Oh, Senhor. Vem a este lugar, Senhor. Traz
E agora é uma boa altura para clamares pelos da tua família, pelos teus amigos, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 se colocam de acordo, a sua vontade é feita. E eu creio que a tua vontade, Senhor, é que os nossos se convertam. E hoje estamos todos de acordo, Senhor, que aqueles que rejeitaram o teu nome terão nova oportunidade pela tua misericórdia e que, se depender das nossas orações, Senhor, recebe-as hoje para que faças conforme a tua vontade. Papá, converta a minha... Está voltando. Na verdade, eu creio que é necessário ouvirmos que devemos permanecer firmes em amor. Necessitamos de firmeza nestas alturas para, como diz a palavra de Deus, sejam eles a converter-se a nós e não o contrário. Firmeza, firmeza, firmeza em amor,
A nossa fé não está à venda, não é negociável. E porque os amamos, é que não cedemos. E porque os amamos e queremos que eles se converterão ao nosso Deus, é que não cedemos. Não há outra forma. Obrigado, Deus. Bendito és. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!